Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Oi, gente. Continuando a parte de sintaxe, a gente vai trabalhar com aposto e vocativo essa semana. Não sei se vocês lembram, mas a gente começou a trabalhar os termos acessórios e nós não tínhamos ainda falado sobre aposto e vocativo. Pois bem, aposto e vocativo são termos acessórios. E por que a gente chama de acessório? Você pode tirar da oração e não vai fazer falta. Não vai ter grandes perdas para o sentido da oração. Vamos ver o que é que a gente tem aqui sobre aposto e vocativo. Então, aposto é o termo usado para designar uma palavra ou expressão que é usada numa frase para explicar ou que se relaciona com o termo anterior. E tem a finalidade de esclarecer ou de detalhar melhor esse termo. Então, se eu quero dar uma informação a mais sobre um termo que eu já usei na oração, eu vou usar o aposto. Normalmente, esse aposto eu vou usar entre vírgulas, após uma pequena pausa, e em casos especiais eu também posso assinalar esse aposto com 2 pontos, com travessão ou com parêntese. Aqui a gente tem alguns exemplos, se vocês olharem aqui para o slide, e vocês vão ver. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Imperador do Brasil é uma expressão que está entre vírgulas. Se você observar, imperador do Brasil vai explicar quem era Dom Pedro II. Eu estou dando informação a mais sobre um termo que antecede essa informação. Nicanor, assessorista, expôs-me seu caso de consciência. Esse assessorista está explicando quem é esse Nicanor. Então, mais uma vez, é um termo que aparece entre vírgulas e nós vamos classificá-lo sintaticamente como aposto. No Brasil, região do ouro e dos escravos, encontramos a felicidade. Esse região do ouro e dos escravos está dando uma explicação, uma informação a mais sobre o Brasil. Então, isso é o que a gente chama de aposto. E por que a gente chama aposto de termo acessório? Se você olhar, se você retirar essa expressão que está entre as vírgulas, você vai ver que a oração, o período, ele vai continuar com o sentido completo. No Brasil, encontramos a felicidade. Eu não comprometo o sentido do meu período se, por acaso, eu retiro o aposto. A mesma coisa acontece com o vocativo, mais para frente a gente vai ver. Então, casas e pastos, árvores e plantações, tudo. Veja que esse tudo é um aposto, porque ele resume, né, todos esses termos que eu citei no início do período. Casa, pasto, árvore, plantação, tudo isso eu resumi numa palavra só, que é tudo. Então, esse tudo é um aposto. Prezamos, acima de tudo, 2 coisas, a vida e a liberdade. Esse a vida e a liberdade vem explicar quais são essas 2 coisas que nós prezamos tanto. Então, veja que o aposto aí nesses exemplos, ele aparece entre vírgulas, ele aparece depois de um travessão e ele aparece também depois dos 2 pontos. É claro. O núcleo do aposto, se você olhar, sempre vai ser um substantivo ou um pronome substantivo. A gente já falou de pronome substantivo aqui nas aulas. O que é um pronome substantivo? É um pronome, é uma palavra que substitui o substantivo. Lembra que eu falei que a gente tem pronome adjetivo e pronome substantivo? Pronome adjetivo é o pronome que acompanha o substantivo. Pronome substantivo é o pronome que substitui o substantivo. Então, geralmente, o núcleo do aposto vai ser ou um substantivo ou um pronome substantivo. Nesse exemplo aí, ó, foram os 2, ele e ela. Ele e ela é o aposto dessa oração, porque vem explicar quem são os 2 que nós estamos falando. Ele e ela são os núcleos do meu aposto. Ele, elas são pronomes retos. São pronomes substantivos, por sinal, porque eles substituem o nome de pessoas. Só não tem um retrato. O de minha mãe. Esse o de minha mãe vem explicar qual é o retrato que eu não tenho. Então, o de minha mãe
com certeza é o meu. O aposto não pode ser formado apenas por adjetivos, gente. Porque quando você tem adjetivo, geralmente esse adjetivo pode ser um predicativo do sujeito. Quando você tem aí, por exemplo, audaciosos, os dois surfistas atiraram-se às ondas. Esse audaciosos não é um aposto, porque ele não vem explicar quem são esses dois surfistas. Muito pelo contrário, ele vem atribuir uma qualidade a esses dois surfistas. Os dois surfistas é o sujeito da oração. Então, audaciosos não vai ser aposto, vai ser predicativo do sujeito. A mesma coisa a gente tem nesse exemplo 2. As borboletas leves e graciosas. Veja que leves e graciosas são adjetivos. Eu acabei de dizer que o meu aposto ele não pode ser formado apenas por adjetivos. Aqui você tem dois adjetivos. Portanto, isso aqui vão ser predicativos do sujeito às borboletas, porque são palavras que atribuem qualidade a esse sujeito. Os apostos, em geral, destacam-se por pausas indicadas na escrita por vírgula, 2 pontos ou travessões. Eu já falei isso. E aí a gente vem com a classificação dos apostos, porque não só existe um tipo de aposto. Aqui eu vou trazer para vocês 4 tipos de aposto. Nós temos o explicativo, nós temos o resumitivo, nós temos o especificativo. A gente vai começar com o aposto explicativo. É aquele mais usado, eu acredito, que é o que serve para explicar um termo anterior a ele. É mesmo? Quando você tem aí Gregório de Matos, autor do movimento barroco, esse autor do movimento barroco é uma expressão que está entre vírgulas e ele vem explicar quem foi Gregório de Matos. Então, isso é um aposto explicativo. Pedro, que é um dos meus melhores amigos, obteve nota máxima na prova de matemática. Se você olhar essa expressão, que é um dos meus melhores amigos, isso é um aposto. E aí, esse aposto vem explicar, vem informar quem é Pedro, né? Isso é o que a gente chama de aposto explicativo. O aposto enumerador ou enumerativo, porque tanto faz, tem gramática que você vai encontrar a expressão enumerador, tem gramática que você vai encontrar a expressão enumerativa. Enumerador e enumerativo é a mesma coisa. Desempenha o papel de enumerar as partes que constituem o termo a que se refere, podendo ser separado por vírgula, travessão ou 2 pontos. Então, geralmente, esse enumerador ou enumerativo, ele vem assinalado, né, por 2 pontos, mas também pode vir por travessão, também pode vir por vírgula, mas geralmente é 2 pontos. Na sala, éramos 3 amigos, 2 pontos. Aí agora eu vou enumerar, né, os nomes que vão me dar a certeza de quem são esses 3 amigos. Eu, Pedro e Ricardo, é o aposto dessa oração e é um aposto enumerativo. Primeiro, porque vem depois de 2 pontos. Segundo, porque aqui você tem a enumeração de nomes de pessoas que estão aqui informando quem são esses 3 amigos citados no período. O aposto resumidor ou resumitivo resume, por meio de um pronome, tudo aquilo que foi anteriormente expresso pelo termo principal. Lembra aquele exemplo que a gente viu agora há pouco? Eu citava algumas palavras e depois eu usava a palavra tudo para resumir aquilo que foi dito anteriormente. Então, esse tudo, que é um pronome, ele é um aposto e vai ser um aposto resumitivo, que, por sinal, o tudo aparece aqui novamente. Carinho, atenção, mimos, brincadeiras. Tudo. Essa palavra tudo resume todos esses outros termos que foram citados anteriormente a ele. Isso me deixava encantada. Então, esse tudo é o meu aposto e vai ser resumitivo. Aqui, esse tudo se classifica como pronome indefinido. Então, geralmente é um pronome, certo? E ele vem para resumir o que foi dito anteriormente. O aposto especificador ou especificativo. Ele é usado para especificar, para individualizar. Esse tipo de aposto você tem que ter muito cuidado. Por quê, Andréia? Porque ele não vem separado por vírgula, não tem pontuação fazendo a separação dele na oração.
E geralmente é um nome próprio, de pessoa ou de lugar, porque vem justamente para especificar o termo anterior. Quando você tem aí esse exemplo, a poetisa Cecília Meirelles pertenceu ao modernismo. Cecília Meirelles aqui é o aposto especificador ou especificativo, porque esse aposto aqui, esse termo, Cecília Meirelles, vem especificar quem é essa poetisa da qual a gente está falando. Então, essa é a função do aposto especificador. Ele vem para especificar, individualizar um termo que o antecede. Lembre-se, ele não é separado por pontuação do resto da oração e ele também, geralmente, é um nome próprio, que pode ser de pessoa ou de lugar, como é o caso aí do exemplo de Cecília Meirelles. Uma curiosidade, gente, né? Esse aposto especificativo, ele pode ser confundido com adjuntado nominal. Lembre-se que eu disse que geralmente ele é um nome próprio. Geralmente, não são todas as vezes. Geralmente ele é um nome próprio. Que pode ser de pessoa ou de lugar. Mas em alguns casos, ele vem com essa estrutura, que é a mesma estrutura do adjuntado nominal. Ele vem um substantivo, vem uma preposição, vem um outro substantivo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos. O mês de junho, veja, eu tenho substantivo, eu tenho preposição e outro substantivo. Aqui, as festas de junho, eu tenho substantivo, eu tenho preposição e tenho outro substantivo. Como é que eu vou? Porque aí está muito parecido, né? O mês de junho, as festas de junho, parecem que essa expressão de junho, André, vai ser uma locução adjetiva e eu vou classificar como adjuntado nominal. Calma. Aqui, para tirar a dúvida se é aposto especificativo ou se é adjuntado nominal, tem duas dicas que eu deixo aqui que vão servir muito para você tirar a dúvida. A palavra de, a preposição de, que aparece no aposto especificativo, não é uma preposição, mas é uma palavra denotativa de realce. Ela pode ser retirada e a coerência da frase será mantida. Por exemplo, aqui, o mês junho será de muita chuva. Se eu retirar o de, vejam que o sentido não fica comprometido. Isso é um indício de que essa expressão de junho é um aposto, porque retirando a palavra de, que no caso do aposto não é, ou melhor, não está assumindo a função de preposição, a frase ou a oração não vai ter o seu sentido comprometido. Essa é a primeira pista. Mas eu ainda quero ter certeza, André, de que realmente essa expressão é um aposto. Eu vou para a segunda dica. Eu vou substituir o núcleo do sujeito pelo aposto. O núcleo do sujeito aqui é mês, certo? E aí, eu vou substituir por junho. Junho será de muita chuva. Veja que aí eu vou ter a certeza de que isso é aposto. Primeiro, eu tirei a palavra de, não comprometeu o sentido da minha oração. Segundo, eu peguei o núcleo do aposto e coloquei lá no lugar do núcleo do sujeito e também não comprometi o sentido da oração. Então, eu tenho a certeza de que essa expressão de junho não é uma locução adjetiva, e sim um aposto, né? Se fosse uma locução adjetiva, sintaticamente, ela estaria ocupando ou desempenhando a função, o papel de adjuntado nominal. Não é o caso aqui. Vamos ver esse segundo caso, esse segundo exemplo, que é bem parecido com o primeiro. Ó. As festas de junho serão animadas. Primeiro teste, vamos tirar o de. As festas de junho serão animadas. Já complicou. Veja que aqui o de não é uma palavra denotativa de realce. Aqui o de é uma preposição mesmo, tem função de ligar palavras e assim ela não pode ser retirada. Então, eu já tenho a primeira prova de que essa expressão de junho, nesse segundo exemplo, não pode ser aposto.
Mas eu ainda estou com dúvida, André, então vamos para a segunda dica. Eu vou pegar o núcleo do meu suposto apóstrofo e vou colocar no lugar do núcleo do sujeito que seria festas. Então, junho serão animadas. Gente, não deu certo. Junho serão animadas, não vai dar certo. É diferente de eu dizer junho será de muita chuva. Então, aqui eu tenho a segunda prova de que essa expressão de junho não pode ser um aposto. Isso aqui é um adjunto adnominal. Repito para não restar dúvidas. O aposto especificativo, geralmente, não é sempre, geralmente, ele vem representado por um nome próprio, que pode ser de lugar ou de pessoa. Mas há casos em que o aposto especificativo, ele vem com essa estrutura que é muito parecida com a estrutura que a gente encontra numa frase que tem, ou numa oração que tem adjunto adnominal. Né? Substantivo, preposição de e substantivo. Que no caso do aposto, o de não vai ser preposição, lembre-se disso. No caso do aposto, o de vai ser palavra denotativa de realce. Estou com dúvida, André, não sei. Não sei se a expressão é aposto ou adjunto adnominal. Segue as dicas. Tenta tirar o de. Se você conseguir tirar o de, já é o primeiro indício de que essa expressão é um aposto. Se você não conseguir tirar o de, aí não tenha dúvidas, porque essa expressão provavelmente é uma locução adjetiva e desempenhará a função de adjunto adnominal. Mas eu ainda estou com dúvida, eu quero ir para a segunda dica. Tenta substituir o núcleo do aposto pelo núcleo do sujeito. Se você conseguir substituir e a oração não perder o sentido, não ficar com o sentido prejudicado, aí você vai ter a certeza de que isso aí é um aposto. Mas se você substituiu, prejudicou o sentido da oração, como foi o caso daqui, que ficou junho serão animadas, aí não tem erro, gente. Isso aqui é um adjunto adnominal, não será um aposto. Falando do vocativo, vocativo é uma palavra, um termo que vem do latim vocare, que significa chamar. Vocativo, ele serve exatamente para isso, é para chamar alguém, uma pessoa, um animal, um ser personificado, a quem nós nos dirigimos. Quando você tem aqui, você é Maria, sabe onde os meninos foram? Esse Maria é a palavra que eu usei, é o termo que eu usei para chamar ou para me dirigir a uma pessoa. Veja que esse termo vem entre vírgulas, né? Está separado do resto da oração, mas diferente do aposto, lembre-se de que o aposto explica, o vocativo chama. Vocativo chama, aposto explica. E agora, José? José é a palavra que eu usei para me dirigir a uma pessoa. Mais uma vez, esse José é o vocativo. Deus. Onde estás que não respondes? A palavra Deus aqui é o vocativo. Fala-se o vocativo com entonação exclamativa, porque é uma palavra que você está usando para chamar a atenção de alguém, para se dirigir a alguém. Na escrita, ele é sempre separado por vírgulas. Podemos colocar, antes do vocativo, se a gente quiser, uma interjeição. Uma interjeição, gente, de apelo. Olá, e. Aqui nós temos um exemplo. Tem compaixão de nós, ó Cristo. Esse ó Cristo, né, o ó é uma interjeição de apelo e Cristo é a palavra que foi usada para chamar alguém. Isso aqui é o meu vocativo. O vocativo é um termo à parte, não pertence à estrutura da oração, por isso não se anexa ao sujeito nem ao predicado. E é mais uma vez bom lembrar que vocativo é um termo acessório. Se você retirá-lo da oração, você não vai comprometer o sentido da oração. Ele tem função sintática que corresponde a uma invocação, um chamamento. Muitas vezes vem acompanhado por uma entonação exclamativa ou apelativa, isso eu já falei. Geralmente é separado por vírgulas, mas pode aparecer também com um sinal de exclamação ou de interrogação. E aqui nós temos alguns exemplos. João, volte aqui. Veja que aqui ele não está separado por vírgula, ele está separado do resto do período, mas com um ponto de exclamação.
Maria, preciso falar com você. Maria é o vocativo e aqui está separado por vírgula. Mais um exemplo. Cala a boca, Galvão. Galvão é o vocativo, porque é o nome da pessoa, né, para a qual nos dirigimos ou da qual nós queremos chamar a atenção. E é isso. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!